Mateus capítulo 20 fala sobre um pai de família. É uma parábola que Jesus falou. E na parábola, Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando os trabalhadores a um dinheiro, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos na praça. E perguntou-lhes: por que estáis ociosos? E disseram-lhes: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes: ide vós também para a vinha, e receberei o que for justo. E aproximando a noite, o senhor da vinha, ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Os irmãos podem tomar o assento. Aqui essa mensagem, ela é uma mensagem que leva a nós do Gênesis ao Apocalipse num trecho muito curto. É claro que ao desenrolar dessa história, nós temos muito conteúdo, temos muito que aprender. Mas esse cenário aqui é um cenário dos fins dos tempos. E há um relógio. Quando Jesus fala que o reino dos céus é semelhante, ele já está dizendo que a hora que Deus já tem preparado um relógio, um cronograma, um organograma para a redenção do ser humano. Essa parábola é uma história que retrata verdades. No Antigo Testamento, Deus trata Israel como a vinha do Senhor. Já no Novo Testamento, Jesus trata a igreja como a vinha do Senhor. E o apóstolo João, ele que é conhecido como o apóstolo do amor, aquele que tinha amor pelas almas, ele se preocupa de uma forma, que ele diz filhinhos, chama de filhos o povo, aqueles da igreja. Filhinhos, já é última hora, vamos nos converter, a salvação está aí. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele escreve: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. A fé foi aceita lá atrás, lá no princípio. Abraão pela fé caminhou, Abraão viveu pela fé, e muitos dos patriarcas, era pela fé que eles caminhavam. A Bíblia diz e faz uma ênfase: pela fé, era pela fé que eles caminhavam. Deus. Como já falei para a igreja também, a respeito da vinda de Jesus, o quanto nos últimos tempos tem se parado de falar, tem se parado de pregar. E hoje eu me sinto um pouco despertado para voltar a tocar nesse assunto, porque parece que para muitos é um assunto que não tem nexo, não tem sustentação nesse assunto, aonde um povo vai sumir da terra. Parece não ter uma lógica, numa visão física. Mas nós sabemos que Deus criou o universo e tudo funciona perfeitamente. Então Ele criou o ser humano e tudo funciona perfeitamente, e Ele quer dar a salvação a todos. A igreja, ela não vai ser salva para viver na terra. Existe um lugar para a igreja morar. E Jesus mesmo prometeu que um dia vai voltar para buscar o povo. Glória a Jesus, aleluia. A nossa esperança é que de fato a vinda do nosso Senhor Jesus possa
possa acontecer breve, para nos levar para a sua morada. Porque parece ser bom viver neste mundo, mas é bom para poucos, para aqueles que têm uma sustentação financeira boa, para aquele que está bem abastado, mas para muitos ainda que estão sofrendo. Nós vivemos num país ainda onde nós temos roupas, temos alimento, mas muitos países não têm, estão abaixo da pobreza. E a gente vê que o Senhor não criou o ser humano para viver dessa forma, mas sim porque Ele tem um plano especial para as nossas vidas. Mas falando sobre esse pai de família, que ele saiu na madrugada a assalariar, a chamar trabalhadores. E então quem foi dentro deste cronograma de Deus, dentro deste horário? Que hora foi essa madrugada? Quando Jesus fala isso, os judeus entendiam que a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília ia das 18 horas até as 21. A segunda vigília ia das 21 à meia-noite. A terceira vigília ia da meia-noite às 3 horas da manhã. E a quarta vigília ia das 3 da manhã até às 6 horas da manhã, o que entendia como madrugada. Na madrugada Deus falou com os profetas, Deus falou com os patriarcas, Deus falou com Abraão, quando disse: Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas, conta as estrelas que tem no céu, assim eu farei a tua descendência. Deus está mostrando a Abraão, para que ele creia, para que ele tenha fé. Quando Abraão está levando Isaac no monte Moriá, é madrugada quando ele está a caminho do monte. Deus mostra a Abraão ali a visão da ressurreição, mas Abraão não entende nada, porque Deus não estava revelando para ele. Deus estava primeiro chamando ele na madrugada para ser os primeiros trabalhadores, porque Deus havia de salvar a humanidade, salvar todo o ser humano. Deus fala com Moisés, Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, mas Deus não mostra a Moisés a salvação da nossa alma, a salvação do ser humano. Deus não mostra a ele. Eles estão na madrugada. Mas agora todo mundo sabe que a visão da madrugada, ela não é boa, ela é um pouco escura, não tem como a gente ter uma nitidez do que está vendo. É por isso que eles não tinham o discernimento do que iria acontecer. Paulo chega aos Efésios a falar que o mistério que nos foi revelado outrora, o Senhor havia manifestado aos profetas, aos patriarcas, mas ele diz assim: aprove a Deus tornar compreendido a nós. Nós podemos compreender quando Deus diz: Davi, não haverá rei, não faltará rei para que governe o reinado. Deus não está falando de rei humano, Deus está falando de um rei eterno, que é Jesus. Davi não entendeu, Davi achou que eram seus filhos, seus sucessores, mas não era isso, era um reino eterno que ele estava falando. Mas na terceira hora, quando Jesus diz que ele saiu também a procurar alguém para trabalhar a terceira hora, no nosso relógio a terceira hora, ela se refere entre 8 e 9 horas da manhã, em relação ao horário dos judeus. Qual foi o ato que aconteceu nesse horário? Quando Jesus estava no templo e desceu o Espírito Santo sobre a vida, sobre Jesus, foi nesta hora que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Foi na terceira hora. Glória a Deus, aleluia. Entenda que você precisa aprender essa lição completa para que entenda todo esse organograma, o cronograma de Deus. Jesus, aleluia. Para saber em que horas que nós estamos. Oh Deus, aleluia.
Vai chegar o momento que nós temos que saber que hora hoje nós estamos. Que hora nesse relógio de Deus. Quando João fala, filhinhos, já é a última hora. Mas aqui estamos falando da terceira hora. Foi quando Jesus recebeu o Espírito Santo, era na parte da manhã. Mas qual outro ato que acontece também nesse horário? Quando Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Os discípulos ficaram reunidos ali no templo. Eles não saíram dali enquanto não receberam o Espírito Santo. E no dia do Pentecostes, no dia da festa de Pentecostes, por isso chamo igrejas pentecostais, porque essa igreja nasceu na hora terceira. Foi nesta hora que o Senhor ali oficializou a igreja na terra. Foi na hora terceira. Haviam 3 festas que todo judeu ia para Israel. Era a festa do Pentecostes, era a festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa. E nessa festa do Pentecostes estavam todos reunidos de manhã. E quando veio um vento impetuoso, de repente encheu o templo com aquele vento, e todos que estavam assentados ali começaram a ser cheios do Espírito Santo, e começaram a ver línguas repartidas de fogo no meio do templo, no meio da igreja, e todos foram batizados no Espírito Santo. E qual foi o selo, qual foi a marca ali? Eles falavam em novas línguas. Este foi o selo do Espírito Santo naquele dia. E chegam os judeus que não estão entendendo, chegam perto da porta e dizem, só podem estar bêbados essa hora, para estar nessa tamanha bagunça, nesta gritaria. Outros diziam, mas como pode? Eles falam a língua lá do país que nós moramos, porque os judeus estavam espalhados por todo o mundo, mas eles iam a Israel no dia das festas. E quando alguém bate na porta, Pedro se levanta. Já dá para imaginar alguém pensando, Pedro logo há poucos dias ali cortou a orelha de um soldado para defender Jesus. Agora esses judeus vão vir querer fazer nós parar com a nossa festa, porque nós estamos sentindo. O que será que Pedro vai fazer agora com esses homens? Mas não é mais o Pedro do Getsemane. Agora é o Pedro ali do tabernáculo. É o Pedro da festa do Pentecostes. É o Pedro cheio do Espírito Santo. Ele levanta e abre a porta e diz, varões, irmãos, não estamos embriagados, visto que recém é hora terceira do dia, mas estamos cheios do Espírito Santo. E naquela manhã mais de 3.000 almas se converteram na pregação de Pedro. Este foi o ato que marcou a hora terceira, a hora em que eles oravam, em que eles colocavam as mãos e o Espírito Santo era derramado sobre toda a carne ali, aonde havia sido feito a promessa de Deus que derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, lá no livro do profeta Joel. Mas chega a hora sexta, e na hora sexta, qual foi o evento que aconteceu para marcar no relógio de Deus? Quando chega a hora sexta, Jesus, ele vai de Jerusalém da Judéia, ele vai para Galileia, aonde ele morava. Mas para ir, a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Mas existiam outros caminhos. O pastor Jonas ainda fez menção aqui num texto sobre o samaritano, aquele que foi assaltado. Jesus não fez aquela parábola se não tivesse motivo, se não tivesse um nexo. É que os samaritanos eram inimigo dos judeus. Havia uma guerra entre judeus, samaritanos
e galileus. Os 3 povos eram de Israel, porém haviam se dividido, e um povo se achava mais do que o outro. Quando entrava um judeu na Samaria, eles assaltavam, eles batiam, eles se achavam superior. Mas a Bíblia diz que era necessário, não porque era caminho obrigado, não, porque muitas vezes eles desviaram o caminho para ir para Galileia, mas naquele dia era necessário, porque deveria ser marcado no relógio de Deus a 6ª hora, ao qual Jesus havia falado na parábola que o reino dos céus é semelhante. E nessa hora eles entrando em Samaria, essa hora ela compreende entre 11 horas da manhã e meio-dia. Chegando em Samaria, Jesus diz para os discípulos: vão comprar alimento, porque nós precisamos. E enquanto os discípulos saem para comprar alimento, Jesus vai até o poço. E quem ele encontra ali no poço? Foi naquela hora sexta que ele encontra uma mulher. E ele chega para conversar com ela. Era necessário evangelizar aquele povo. Foi o segundo povo que Jesus escolheu para evangelizar. Foi o povo de Samaria. E quando ele pede para aquela mulher: dá-me de beber, aquela mulher olha para ele: como pode tu, sendo um judeu, vir pedir água para mim, que sou uma samaritana? Ela está dizendo que ela é mais do que Jesus. Ela está dizendo que o povo dela é mais do que o povo judeu, de que eles adoram a Deus da forma correta e que os judeus não adoram a Deus da forma correta. Como pode você querer conversar, dirigir a palavra a mim? Tu não é digno de conversar comigo, tu és judeu. E Jesus diz assim a ela: se tu soubesses quem é que fala contigo agora, tu me pedirias água e eu te daria. E o que ela diz? Como pode? Tu sem nem um balde, como vai poder tirar água para me dar? Não tem condições, tu só quer conversar comigo, é só isso. Na intenção dela já era, Jesus apenas era um homem. No conhecimento físico, Jesus era um homem que queria conversar com ela. E ela sabia que ela era uma mulher que não tinha marido. Mas Jesus diz: a água que eu te der, nunca mais tu terás sede. A água que eu posso te dar, você beber, se beber desta água, você vai voltar a ter sede. Mas se beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Aí a mulher se interessa: que água é essa? O que ele está conversando? Que conversa é essa que ele está dizendo? Então me dá dessa água, eu quero beber. E Jesus diz: vai e chama teu marido. Eu não quero conversar contigo sozinha. Chama teu marido. E ela olha para Jesus: mas eu não tenho marido. Jesus diz àquela mulher assim: disseste bem, tu já teve 5, e o que tu tem hoje não é teu. O que essa mulher era? Ela tinha casado 5 vezes, não deu certo nos relacionamentos. Ela tinha ganhado a carta de divórcio dos 5 maridos. Estava sozinha. Ela não era uma mulher da vida, não era uma mulher à toa, como muitas pessoas pregam que ela era até uma prostituta, mas não era. Só não havia dado certo o relacionamento para ela. E aí ela resolveu viver do jeito que dava. Mas Jesus diz para ela: chama teu marido. E quando ela diz que não tinha, Jesus diz: disseste bem, tivesse 5, e o que tu tem hoje não é teu. E ela olha para Jesus e diz: vejo que tu não és um homem comum. Eu vejo que tu és profeta. E já que tu és profeta, me diga o que é verdadeiro. Os judeus dizem que se deve adorar Deus lá no templo. Os samaritanos dizem que deve adorar Deus no monte. E você que és profeta, diga a mim onde devemos adorar. E Jesus diz a ela assim:
O Senhor procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. Aleluia. E é nessa hora que Jesus, Ele mostra para ela, ela dizendo assim: quando o Messias vier, Ele vai nos mostrar. E Ele diz: eu sou, e eu te digo. Eu digo que agora é a hora de adorar diretamente a Deus, porque Deus é Espírito. E devemos adorar em espírito, em verdade, não importa se no templo, não importa se no monte, mas o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nisso essa mulher deixa o balde, sai correndo e vai para o vilarejo dela e começa a gritar para todos os vizinhos moradores: vinde e vede, vinde e vede, vinde e vede, se não é o mestre, se não é aquele, o Messias, que é o prometido, porque ele falou toda a minha vida para mim. E quando vem subindo os samaritanos todos para ver o que ela está contando, os discípulos já haviam voltado das compras, e Jesus diz aos discípulos: olhai e vede, não faltam 4 meses para a colheita, mas os campos já estão brancos. E eu te convido para se pôr de pé agora, porque quando Jesus diz os campos já estão brancos, está pronto para a colheita. É a hora de evangelizar, é a hora de colher para a igreja as almas que ainda não se converteram, que não vieram para o cristianismo. A minha preocupação nos dias de hoje não é com uma preocupação física, com o bem-estar material e financeiro, mas a minha preocupação é com almas, para que possam se salvar. A hora 9ª e a hora 1/10 eu deixo para uma próxima oportunidade, mas os irmãos vão conhecer. E agora nesse momento eu passo para o irmão Christian para seguir a mensagem em nome de Jesus. Nós vamos ouvir primeiro o louvor pela Débora, que daí vamos levantar oferta, né?